Há momentos em que um simples registro de vídeo se transforma em algo muito maior do que a imagem capturada. No caso de um evento recente que ocorreu nos arredores de Jerusalém, um vídeo amador gravado por um morador local acabou circulando silenciosamente entre grupos religiosos, acadêmicos e curiosos do mundo inteiro. O que ele mostra não é apenas um incêndio, mas algo que parece desafiar tanto a lógica científica quanto a neutralidade espiritual. A chama que se ergueu do chão naquele dia formava padrões improváveis e assustadoramente precisos. Não se tratava de uma propagação qualquer. O fogo parecia ter direção, intenção e, segundo muitos que estavam presentes, uma mensagem. A pergunta que fica é simples: pode o fogo falar? A resposta é incômoda, especialmente para quem prefere as explicações tradicionais. Mas quem testemunhou o que aconteceu naquela tarde afirma com segurança que não foi apenas um fenômeno climático. Ao longo da história, a humanidade sempre buscou entender os sinais do céu, os tremores da terra, os sussurros do vento e, acima de tudo, o significado das chamas que se erguem com fúria. Seja na sarça ardente de Moisés, nas colunas de fogo do deserto ou nas visões dos profetas, o fogo ocupa um lugar especial na construção do sagrado. Ele tanto purifica quanto consome. Ele tanto revela quanto silencia. E foi exatamente essa dualidade que muitos relataram ter sentido ao observar aquele redemoinho flamejante que surgiu subitamente em uma das regiões mais carregadas de significado espiritual no mundo. O registro visual mostra um vórtice de fogo que se eleva com violência, enquanto detritos são lançados em círculos concêntricos. Nada disso seria particularmente estranho em áreas propensas a incêndios florestais, exceto por um detalhe difícil de ignorar: a forma como o fogo se comportava. Não se expandia de modo caótico. Em vez disso, ele parecia desenhar. Algumas testemunhas afirmaram que, por breves momentos, letras em hebraico antigo podiam ser vistas entre as labaredas. Outras, que ouviram um som grave e distante, semelhante ao toque de um chofar. Mesmo especialistas em meteorologia que analisaram as imagens hesitaram em classificá-las como um simples fenômeno atmosférico. As temperaturas naquele dia estavam altas, mas nada fora do padrão para a região. Os ventos eram fortes, porém não imprevisíveis. Ainda assim, o que se formou foi algo extremamente raro, uma conjunção de fatores climáticos que, na leitura de muitos, ultrapassa as fronteiras da casualidade. O que torna o episódio ainda mais provocador é o contexto em que ocorreu. Não foi em um lugar qualquer. A área afetada inclui pontos históricos relacionados a relatos bíblicos que falam de julgamentos divinos, encontros com o sagrado e conflitos espirituais. A vizinhança do Vale do Cedron, as encostas do Monte das Oliveiras, a proximidade com o Jardim do Getsemane e até mesmo trilhas antigas mencionadas em textos religiosos foram palco da passagem do fogo. As labaredas, segundo vários relatos, pareciam contornar certos locais, respeitando um caminho invisível, como se obedecessem a um roteiro não escrito. Há quem diga que não se tratava apenas de um incêndio, mas de um evento que tocou simultaneamente o natural, o histórico e o profético. O mais curioso, no entanto, foi a reação das autoridades: o silêncio. Nenhum comunicado oficial foi emitido explicando os detalhes do fenômeno. Tampouco houve coletiva com meteorologistas ou especialistas em segurança. A cobertura da imprensa se restringiu a pequenas notas, com pouco ou nenhum aprofundamento. Ao mesmo tempo, vídeos publicados em redes sociais foram sendo excluídos com rapidez incomum. Usuários relataram perda de acesso, denúncias sem explicação e suspensão de contas. Isso levou muitos a acreditar que havia algo mais sendo deliberadamente ignorado ou mesmo ocultado. Para os que preferem acreditar em explicações racionais, esse apagamento pode ser atribuído ao fluxo de desinformação comum em situações de pânico. Para outros, é precisamente a ausência de transparência que indica a gravidade do que ocorreu. A partir desses elementos, o caso deixou de ser apenas um relato local. Passou a ser discutido por estudiosos de religiões comparadas, por pesquisadores de fenômenos atmosféricos extremos e por líderes espirituais de diferentes tradições. O que une essas vozes, tão distintas entre si, é a percepção de que algo importante aconteceu ali. Algo que toca dimensões profundas da existência humana,
especialmente no que diz respeito à ideia de sinal, de revelação e de propósito oculto. Não se trata de convencer o cético ou alimentar o crédulo. Trata-se de relatar com seriedade o que foi visto, sentido e registrado, e abrir espaço para que cada um faça sua própria leitura, com base em evidências, textos antigos e, principalmente, nas perguntas que surgem quando o inexplicável se impõe diante do que parecia conhecido. Dessa forma, não estamos diante apenas de um fenômeno curioso, mas de um marco simbólico que convida à escuta e ao discernimento. Afinal, se há uma linguagem do sagrado que se manifesta por meio do fogo, ela não começa com respostas, mas com uma pergunta que ecoa no coração de quem observa. O que exatamente nos foi mostrado naquele dia? Essa pergunta, mais do que qualquer outra, é o ponto de partida de uma jornada que ultrapassa o território do visível e penetra nas camadas mais antigas daquilo que se chama fé. A partir desse momento, o que está diante de nós é a possibilidade de interpretar o acontecimento não como um acidente, mas como parte de algo maior, uma narrativa que envolve não apenas Jerusalém, mas a própria condição humana frente ao mistério. As imagens que surgiram após o fenômeno não causaram apenas espanto. Para muitos, despertaram memórias ancestrais, referências sagradas e uma sensação de que algo invisível se revelava por meio do fogo. Em diversas tradições, as chamas sempre foram mais do que um elemento físico. Elas são sinal de presença, manifestação de vontade, canal entre o humano e o divino. Ao longo dos séculos, povos diferentes atribuíram significados profundos ao fogo, especialmente quando ele foge ao controle e parece surgir com uma precisão que desafia explicações naturais. Na tradição hebraica, há registros antigos que associam o fogo ao momento em que Deus se comunica com seus escolhidos. Quando Moisés se deparou com uma sarça que ardia sem se consumir, compreendeu que não estava diante de um fogo comum. Ali, começou uma das narrativas mais emblemáticas da fé judaica, em que o chamado divino se manifesta por meio das chamas. A palavra que Moisés usou ao responder à presença foi Hineni, que significa aqui estou. Essa mesma palavra foi mencionada por outras figuras bíblicas em contextos similares, como Abraão e Isaías, sempre diante de missões que exigiam coragem e entrega total. No episódio recente que ocorreu em Jerusalém, a semelhança simbólica é impossível de ignorar. Testemunhas relatam que entre as chamas foi possível ver, ainda que por instantes breves, a formação de letras semelhantes às do alfabeto hebraico. A mais recorrente, segundo relatos, era justamente a que forma o termo Hineni. O local onde o fogo se manifestou com maior intensidade também possui ressonância espiritual. Registros indicam que o foco central surgiu nas redondezas do Vale do Cedron, região mencionada no livro do profeta Joel como o lugar onde as nações seriam julgadas. Esse texto, datado de aproximadamente 7 séculos antes da era cristã, descreve a aparição de sinais nos céus e na terra, incluindo sangue, fogo e colunas de fumaça, precedendo o dia do Senhor. Esses paralelos despertaram a atenção não apenas de religiosos, mas também de estudiosos que dedicam suas vidas ao entendimento dos textos antigos. Entre eles, há quem encontre vínculos ainda mais profundos entre o ocorrido e escrituras consideradas apócrifas, como o livro de Baruque. Preservado por algumas tradições e ignorado por outras, esse texto contém passagens que falam de uma chama que sai da Cidade Santa e fala com a voz de corpos que não mais respiram. O fogo, segundo essa descrição, não destrói aquilo que é sagrado, mas consome o que o rodeia, purificando os arredores de impurezas invisíveis. Relatos vindos de moradores locais e peregrinos parecem ecoar essa ideia. Muitos afirmaram que objetos de valor histórico ou religioso permaneceram intactos, mesmo em áreas completamente devastadas. A descrição de um fogo seletivo que contorna determinados pontos, preservando-os enquanto consome o restante, não é comum em registros de desastres naturais. Em casos comuns de incêndios florestais, a propagação ocorre com base na vegetação, na topografia e no vento. Não há direção simbólica, tampouco respeito a trajetórias fixas. No entanto, o que se viu em Jerusalém escapa dessa previsibilidade. Alguns locais historicamente associados à fé permaneceram sem danos. Testemunhos de arqueólogos que investigaram a área logo após o evento confirmam que artefatos antigos, muitos dos quais frágeis e expostos, não foram tocados pelas chamas.
Já estruturas modernas, de concreto e metal, foram parcial ou totalmente destruídas. Esse tipo de ocorrência desperta em muitos a sensação de que há algo sendo comunicado por trás da aparência destrutiva do fogo. Na Bíblia, as referências ao uso das chamas como forma de transmitir mensagens divinas são numerosas. O profeta Elias, por exemplo, teve sua vida encerrada não por morte, mas por uma carruagem de fogo que o levou ao céu. No livro de Ezequiel, a visão de uma estrutura divina composta por rodas e energia incandescente é descrita como um encontro entre o visível e o eterno. Esse tipo de linguagem simbólica é recorrente em contextos proféticos e apocalípticos, onde o fogo representa tanto o juízo quanto a preparação para algo maior. Com base nos relatos locais, algumas manifestações ocorridas durante o incêndio vão além do visível. Entre elas, sons não identificados, interferência inexplicável em equipamentos eletrônicos e até uma atmosfera incomum, que foi percebida por meteorologistas como fora dos padrões conhecidos. Registros eletromagnéticos captados por instrumentos na região apresentaram níveis normalmente associados a fenômenos de origem não convencional. Essa informação foi inicialmente considerada irrelevante, mas passou a ser revisitada diante da quantidade de relatos que surgiram em sequência. Em paralelo, a ausência de chamas em certas construções e a integridade de materiais sensíveis em meio à destruição aumentam a curiosidade sobre os limites entre o que pode ser explicado e o que apenas pode ser reconhecido. Nesse contexto, não se trata apenas de um evento natural com impacto emocional. Há uma composição simbólica sendo formada entre o local, a data, a forma como tudo se desenvolveu e os significados espirituais atribuídos às manifestações. O fogo, nesse cenário, não é somente aquilo que destrói. Ele atua como revelador, trazendo à superfície questões que estavam ocultas ou esquecidas. Em um mundo saturado de informações e ceticismo, um fenômeno assim tem o poder de romper camadas de indiferença e apontar para algo que não se deixa reduzir a causas técnicas. A leitura profética, ainda que não seja aceita por todos, encontra nesse evento um campo fértil para reflexão profunda sobre a relação entre o que se vê e o que se intui, entre o presente e o que parece ter sido anunciado há muito tempo. Se até aqui esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa um amém nos comentários. É uma forma simples de mostrar que você está acompanhando e se conectando com essa mensagem. Vamos ver quantas pessoas estão sentindo o mesmo. À medida que os registros do fenômeno em Jerusalém começaram a circular com mais intensidade, surgiram relatos vindos de diferentes pontos da cidade, vindos de pessoas que sequer se conheciam e que, em muitos casos, pertenciam a tradições religiosas distintas. Essa pluralidade de testemunhos rapidamente chamou atenção não apenas pela semelhança dos detalhes descritos, mas pela forma como um evento físico, localizado e aparentemente isolado, passou a despertar reações espirituais de grande intensidade entre judeus, cristãos e muçulmanos. No centro dessa convergência está a ideia de que as manifestações ocorridas não foram meramente ambientais, mas sim espirituais. E mais do que isso, que o que se viu e sentiu naquele dia aponta para algo anunciado nas escrituras sagradas de cada uma dessas tradições. Um rabino, que se encontrava próximo ao muro ocidental, declarou ter presenciado entre as colunas de fumaça a imagem da Merkabá, a carruagem celestial mencionada no livro do profeta Ezequiel. Essa estrutura simbólica, descrita como composta por rodas dentro de rodas e cercada por fogo e criaturas aladas, representa uma manifestação direta da presença divina. Para ele, aquele momento superou qualquer leitura teológica. Foi uma experiência pessoal de transcendência que alterou a forma como compreendia os textos que estudava há décadas. Em paralelo, um peregrino cristão, vindo da Europa para visitar os locais sagrados da cidade, filmou o que descreveu como figuras que remetiam a anjos com trombetas, tal como descrito no livro do Apocalipse. Em sua fala, ele relata ter sentido uma atmosfera de urgência espiritual, como se o que estava diante de seus olhos não fosse apenas um fenômeno visual, mas uma convocação. Essa sensação de chamado e alarme também foi mencionada por um empresário muçulmano, que afirmou ter presenciado a formação de símbolos semelhantes a antigos caracteres árabes nas chamas, evocando versos do Alcorão relacionados ao fim dos tempos.
Segundo ele, não se tratava de metáforas, mas de um alerta visual, com raízes nos textos que conhecia desde a infância. Essa harmonia entre testemunhos de religiões com trajetórias tão distintas não é comum, especialmente quando os relatos surgem de forma espontânea e sem articulação prévia entre os envolvidos. O que se viu foi uma convergência de interpretações espirituais que, mesmo partindo de doutrinas distintas, apontavam para o mesmo sentido essencial, o de que algo maior se manifestava por meio daquele incêndio, algo que transcendia explicações imediatas e exigia atenção urgente. Esses relatos foram registrados em vídeos, entrevistas e comentários públicos antes que muitos deles fossem excluídos ou retirados de circulação sem explicações claras. A percepção compartilhada de um sinal divino reflete uma expectativa que atravessa as 3 tradições abraâmicas, a de que os tempos finais não chegarão silenciosamente, mas acompanhados de sinais visíveis e inconfundíveis. Tanto o judaísmo quanto o cristianismo e o islamismo carregam profecias que mencionam a presença do fogo como um dos elementos que marcarão essa transição. No judaísmo, há a expectativa de que, antes da vinda do Messias, a terra e o céu trarão avisos visíveis ao povo de Israel. No cristianismo, o livro de João descreve o aparecimento de fenômenos naturais intensos, incluindo colunas de fumaça e fogo, como parte do anúncio do julgamento final. Já no islamismo, a escatologia inclui a presença de sinais celestiais e da terra, entre os quais o fogo desempenha papel central na purificação e revelação do que estava oculto. Essa ligação direta com as Escrituras não é apenas simbólica. Em muitos dos textos citados por líderes religiosos durante os dias que seguiram o fenômeno, há referências específicas a acontecimentos em Jerusalém, aos arredores do templo e a manifestações que ocorreriam simultaneamente no céu e na terra. Um exemplo marcante está no documento de Damasco, manuscrito associado aos rolos do Mar Morto, que descreve um momento em que os inimigos da Cidade Santa se reuniriam contra ela, e fogo viria tanto do chão quanto das alturas, formando letras compreensíveis apenas para aqueles que tivessem discernimento. Essa descrição se aproxima com precisão do que foi relatado por múltiplos observadores nos arredores de Jerusalém naquele dia. Além disso, o impacto do evento não ficou restrito aos círculos religiosos. Especialistas em religião comparada começaram a analisar a forma como as 3 grandes tradições abraâmicas interpretaram o mesmo fato com linguagens diferentes, mas mensagens quase idênticas. Para alguns acadêmicos, isso representa uma oportunidade rara de observar como símbolos universais podem emergir de um contexto específico, unindo espiritualidades distintas em torno de uma mesma leitura do sagrado. A ideia de que o divino fala por meio da natureza, da história e de eventos incomuns não é nova, mas sua reaparição em um cenário tão carregado de significados como Jerusalém cria uma convergência que ultrapassa os limites da interpretação individual. A articulação desses testemunhos reforça a percepção de que o evento possui uma natureza dupla. Ele é, ao mesmo tempo, físico e espiritual. O fogo, nesse sentido, passa a representar um limiar, um ponto de transição entre o que é visível e o que está em preparação. Não é apenas uma força destrutiva, mas um marcador de ciclos, um sinal de que mudanças significativas estão em andamento. E quando esse tipo de sinal é reconhecido por vozes que, historicamente, caminharam em trilhas paralelas, mas raramente se cruzaram com harmonia, surge uma possibilidade rara de leitura comum. Um reconhecimento coletivo de que algo extraordinário, ainda que envolto em mistério, está em curso. Quando o olhar se volta para o contexto mais amplo do ocorrido em Jerusalém, torna-se inevitável considerar os marcos históricos e calendáricos que envolvem o evento. O que à primeira vista parece um episódio isolado, adquire contornos mais profundos quando analisado sob a perspectiva do tempo sagrado, dos ciclos religiosos e das memórias que a cidade carrega em suas pedras. Jerusalém não é apenas uma cidade de relevância geopolítica. Ela é, para muitos, o eixo entre o terreno e o eterno, onde datas, locais e símbolos não são apenas parte da cultura, mas parte da revelação. O dia em que o fogo se manifestou com força coincide com um momento de grande importância no calendário hebraico.
Foi no 17º dia do mês de Tamuz que, segundo registros históricos e textos rabínicos, os muros de Jerusalém foram rompidos antes da destruição do primeiro templo, em meados do 6º século, antes da Era Comum. Esse dia marca o início de um período de luto e reflexão, conhecido como 3 semanas, que culmina no 9º dia de Ave, data que remete à destruição dos 2 templos da cidade. A repetição desses marcos ao longo da história não é vista como coincidência. Muitos consideram que esses momentos formam um padrão que liga os atos humanos às respostas divinas. A presença do fogo justamente nessa data sugere, para os que acompanham os ciclos sagrados, uma ligação entre passado e presente. Mais do que uma simples coincidência de calendário, há quem veja nisso um eco dos antigos avisos descritos nas Escrituras. O livro de Lamentações, por exemplo, associado ao mesmo período de luto, descreve o sofrimento de Jerusalém diante da destruição e do abandono. Palavras que, para muitos, soam como espelhos do que foi presenciado naquelas horas em que as chamas pareciam sussurrar significados antigos ao redor da cidade. Além da dimensão cronológica, há ainda o aspecto astronômico. A data do incêndio ocorre 5 dias após uma conjunção celeste que vem sendo estudada por observadores atentos ao simbolismo bíblico dos céus. Essa configuração foi comparada por alguns estudiosos ao cenário descrito no livro do Apocalipse, onde uma mulher aparece vestida de sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa imagem, que representa o cumprimento de um sinal profético, já havia sido associada a um alinhamento específico que ocorreu em setembro do ano de 2017. Agora, com a repetição de elementos celestes e manifestações na Terra, os paralelos ganham novo fôlego. Dentro do judaísmo, há também o conceito do Shemitah, um ciclo de 7 anos que organiza o tempo agrícola e espiritual da nação. Esse ciclo determina que a terra deve descansar a cada 7 anos, oferecendo não apenas repouso ao solo, mas também reflexão à comunidade. A tradição sustenta que o 7º ano carrega um peso simbólico maior, onde eventos significativos costumam se manifestar. Segundo os cálculos rabínicos, o ano em que o fenômeno ocorreu corresponde exatamente a um ano de Shemitah, o que para muitos amplia ainda mais o alcance do ocorrido. Esses marcadores de tempo, tanto os relacionados ao solo quanto aos céus, são fundamentais para a leitura espiritual de eventos. Não se trata apenas de datas no calendário, mas de janelas simbólicas nas quais a conexão entre o divino e o humano parece se intensificar. Dentro dessa lógica, os acontecimentos que ocorrem nessas janelas são interpretados como revelações, advertências ou convites à transformação interior. Assim, o incêndio ocorrido não é visto apenas como algo a ser explicado, mas como um sinal a ser decifrado. Em termos históricos, o local onde o fogo atingiu com maior intensidade também chama a atenção por sua carga simbólica. A trajetória seguida pelas chamas foi traçada, por vários observadores, como semelhante ao percurso que teria sido feito por Jesus de Nazaré entre o Getsêmani e o Gólgota. Essa sobreposição de trajetos não passou despercebida. Para teólogos cristãos, trata-se de uma referência clara ao caminho do sacrifício, da entrega e da vitória sobre a morte. Já para estudiosos do simbolismo religioso, é mais um exemplo de como elementos materiais podem ser utilizados para expressar verdades espirituais que atravessam os séculos. Há ainda uma questão frequentemente levantada por arqueólogos e especialistas em história antiga. Muitos artefatos e estruturas com importância histórica, especialmente aqueles ligados ao período do Segundo Templo, permaneceram intactos. Em contraste, construções modernas, erguidas com materiais mais resistentes, foram parcial ou totalmente consumidas. Essa seletividade da destruição não se alinha com padrões conhecidos de propagação do fogo, reforçando a percepção de que há algo inusitado na forma como o fenômeno se comportou. Para muitos, trata-se de um sinal silencioso, mas poderoso, de que o tempo presente está intrinsecamente conectado a tempos remotos, e que o que se vive agora é, de algum modo, continuação de histórias já contadas, ainda que não completamente compreendidas. Ao olhar para trás, para as palavras escritas por profetas e sábios de eras antigas, não é difícil encontrar textos que falam de fogo como mensageiro. Em diferentes épocas, homens e mulheres se voltaram a esses escritos em momentos de crise, buscando orientação.
E agora, diante de uma manifestação tão singular, volta-se a esses textos não como mera curiosidade, mas como fonte viva de interpretação, onde o passado ilumina o presente e aponta para possibilidades ainda encobertas pelo véu do tempo. Mesmo após a disseminação dos relatos sobre o evento em Jerusalém, pouco foi feito oficialmente para esclarecer os detalhes mais intrigantes. As informações divulgadas pelas autoridades locais restringiram-se a aspectos técnicos de contenção do fogo, sem qualquer menção às singularidades observadas por moradores e peregrinos. Essa escassez de explicações alimentou uma sensação generalizada de negligência ou omissão. Afinal, um fenômeno com tal repercussão, ocorrido em um território de importância histórica e espiritual tão evidente, dificilmente passaria despercebido sem motivo. A comunidade científica, por sua vez, demonstrou cautela. Meteorologistas falaram em possibilidade de formação de um redemoinho flamejante, fenômeno raro e ainda pouco compreendido. Esse tipo de ocorrência exige condições específicas: calor intenso, baixa umidade e correntes de ar em movimento vertical. Ainda assim, muitos profissionais consultados evitaram afirmar com segurança que o evento registrado se encaixava plenamente nesse padrão. A ausência de uma investigação aprofundada sobre as propriedades do fogo, seu comportamento seletivo e a suposta formação de padrões simbólicos acabou reforçando a percepção de que havia mais perguntas do que respostas. Enquanto isso, a mídia tradicional tratou o assunto de forma breve e superficial. As reportagens veiculadas limitaram-se a mencionar a existência de um incêndio incomum, sem explorar os elementos simbólicos ou os impactos relatados por quem esteve presente. Nenhuma emissora realizou apuração em profundidade, tampouco buscou ouvir teólogos, arqueólogos ou estudiosos de religiões para contextualizar o fenômeno dentro de uma perspectiva mais ampla. Essa ausência de curiosidade jornalística causou estranheza. Em outras circunstâncias, fatos com menos repercussão espiritual já foram amplamente analisados. Dessa vez, a cobertura tímida pareceu desproporcional ao potencial narrativo do caso. As redes sociais, inicialmente, funcionaram como o principal canal de difusão de vídeos e testemunhos. No entanto, relatos de usuários indicam que várias dessas publicações foram removidas sem aviso claro. Em alguns casos, perfis foram suspensos sob justificativas genéricas. Esse padrão de exclusão automática, aplicado a conteúdos relacionados a um mesmo evento, levantou suspeitas sobre a possibilidade de moderação excessiva ou direcionada. Embora não se possa afirmar com certeza que houve censura intencional, a velocidade com que certos materiais desapareceram contribuiu para o fortalecimento de percepções de ocultamento. Essa lacuna comunicacional abriu espaço para especulações. Entre os que se aprofundam nos significados religiosos do evento, a ausência de uma resposta institucional só reforçou a ideia de que algo significativo estava sendo ignorado ou minimizado. Entre os mais céticos, surgiu a preocupação com a forma como informações de interesse público estão sendo gerenciadas em ambientes digitais e noticiosos. O resultado foi o mesmo: desconfiança. Quando uma experiência vivida por diversos indivíduos em um local de grande importância não encontra eco nas esferas oficiais, a narrativa informal toma o lugar da explicação formal. Por outro lado, também é possível que o silêncio da imprensa e da ciência reflita a complexidade do fenômeno. Nem tudo pode ser explicado de imediato, e certos acontecimentos exigem tempo, dados confiáveis e disposição para lidar com o que não se compreende por completo. Ainda assim, a falta de iniciativa em buscar essas respostas fragiliza a credibilidade das instituições diante de um público cada vez mais atento. Em tempos de excesso de informação, o vazio informativo é rapidamente preenchido por versões alternativas, muitas vezes sem filtro ou verificação. O caso de Jerusalém evidencia um ponto sensível. Quando ciência e mídia se omitem ou falham em oferecer explicações minimamente robustas, perdem a chance de conduzir o diálogo público com responsabilidade. O silêncio, nesse caso, não foi neutro. Ele serviu como combustível para leituras diversas, que encontram fundamento na própria ausência de posicionamento. Isso não significa que todas as interpretações estejam corretas, mas sim que a falta de transparência e de debate aberto criou um ambiente propício para a multiplicação de hipóteses. O que restou para muitos foi a impressão de que um acontecimento real,
carregado de simbolismo, foi tratado com frieza ou desinteresse pelas instituições que deveriam liderar o processo de esclarecimento. E essa percepção pode ser mais perigosa do que o próprio fenômeno, pois mina a confiança nas estruturas de conhecimento e comunicação. Num momento em que o discernimento é essencial, o silêncio se torna um ruído difícil de ignorar. Mesmo diante do silêncio prolongado das instituições e da falta de explicações conclusivas, o que aconteceu em Jerusalém não desapareceu da memória coletiva. Aquilo que muitos presenciaram ainda provoca reflexões, não apenas sobre a natureza do fenômeno em si, mas sobre a maneira como reagimos ao que nos escapa. As chamas, com seus movimentos incomuns e seu impacto simbólico, deixaram marcas que não se limitam ao solo carbonizado. Elas atravessaram as barreiras da razão imediata e alcançaram regiões da consciência, onde a lógica cede espaço à intuição. O mais marcante foi a sensação de que algo havia se rompido, como se o tempo comum tivesse sido interrompido por um acontecimento que exige escuta e discernimento. Não se trata apenas de interpretar sinais, mas de reconhecer que, em determinados momentos, há experiências que desafiam explicações e abrem perguntas mais densas. Nem tudo pode ser imediatamente compreendido ou explicado por modelos pré-existentes. Há situações em que a resposta não se apresenta de forma racional, mas se insinua em silêncios, gestos e símbolos. O episódio revelou não só a fragilidade de nossas estruturas informativas, mas também a força daquilo que toca o invisível. Em um mundo saturado por certezas rápidas e explicações automáticas, a aparição de algo que exige pausa, contemplação e cuidado provoca um tipo de desconforto raro, o desconforto de não saber. E talvez esse desconforto seja necessário. Ele nos obriga a sair da superfície e considerar que existem dimensões da realidade que não se submetem aos filtros habituais da percepção. O que resta após esse evento não é uma conclusão fechada, mas um campo aberto para reflexão. As interpretações variam conforme o olhar de quem vê. Para alguns, foi um sinal claro, repleto de significados espirituais. Para outros, um fenômeno natural mal interpretado. No entanto, há um ponto de convergência entre ambos os lados. A certeza de que o episódio não passou despercebido e de que ele provocou, ainda que por instantes, uma suspensão da normalidade. Quando acontecimentos assim ocorrem, eles não precisam de campanhas, anúncios ou validação oficial para exercerem influência. Eles reverberam porque tocam algo essencial. E o essencial, por definição, não se impõe pela força, mas pela profundidade. Nesse caso, foi o fogo que falou, mas não com palavras. Falou por meio de imagens, movimentos e silêncios que seguem pulsando nas lembranças de quem esteve lá e na curiosidade de quem apenas observou à distância. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.